Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Essa atividade é uma reunião de logosofia na prática, que ocorre semanalmente aqui no canal do YouTube da Fundação Logosófica de Florianópolis. E nessa reunião, nós, estudantes de logosofia, trazemos alguns resultados práticos que o estudo da logosofia traz à nossa vida. Se você se interessou sobre o tema, sobre a reunião e quer saber mais sobre a logosofia, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para um curso de informação de logosofia gratuito, que dura 1 hora semanalmente. Então, agora vamos iniciar a nossa atividade de hoje, que tem um tema muito especial, que são as oportunidades. Então, inicialmente, no estudo desse tema, eu busquei procurar qual o significado, né, da palavra oportunidade. E uma pesquisa rápida no Google, eu encontrei que ela deriva da palavra oportuno, que significa ser conveniente, propício, próprio para algo, apto, e que também se realiza ou vem a propósito, a tempo, no momento adequado, segundo a conveniência. E com essa definição, eu fiquei pensando, eu me perguntei, será que a oportunidade é algo que vem assim com o tempo, em algum tempo específico? Será que eu tenho que ficar aguardando para surgir a oportunidade? Será que se surge a oportunidade e eu não percebo, tudo bem, paciência, não é tempo? O que vocês acham? Olha o que o autor da logosofia ensina sobre isso, no livro Bases para a Sua Conduta. Diz assim, ó, dir-lhe-ei em seguida que cada oportunidade é uma fração de tempo que tem muito a ver com nossa vida. Prepare-se para aproveitá-la, porque, se o não fizer, passará junto a você em silêncio, como uma sombra, e a perderá irremediavelmente. Pensando, o que eu posso extrair desse trecho? A oportunidade, então, é uma fração de tempo, né, que tem muito a ver com a minha vida, e eu devo me preparar para aproveitar, senão vai passar por mim e eu vou perder. E aqui eu fiquei me perguntando, mas como é que eu posso, então, me preparar para aproveitar as oportunidades? Será que isso é possível? Eu vou trazer agora uma analogia que vem me permitindo entender um pouco mais a respeito dessas oportunidades. Então, supondo que meu nome é Renato, eu sou engenheiro mecânico, eu estou andando pelo hall de um hospital e eu me deparo com uma placa de uma oportunidade para um emprego de anestesista, com um salário inicial de R$ 20.000 por mês. Que baita oportunidade, né? Ganhar um salário desse, eu, formado há 2 anos, né? Ia ser sensacional. Mas aí, né, é só olhar um pouco e pensar um pouco, né? Quais será que são os requisitos para essa vaga? Imagino que o requisito básico é ter uma formação de medicina, né? Uma especialização nessa área, e talvez diferenciais, o que daria mais chances é ter experiência, né, de 2, 3, 4 ou mais anos, né, trabalhando com isso. E aí, será que eu, Renato, engenheiro mecânico, vou ter condição de aproveitar essa oportunidade? Para mim, aqui está um exemplo bem claro de oportunidade que, caso eu quisesse desfrutar, eu precisaria ter me preparado de uma maneira totalmente diferente, né? E também um exemplo de local e momento, né, em que meio que não adianta para mim buscar essas oportunidades, né? Para mim, a informação é muito mais difícil encontrar oportunidades de emprego, por exemplo, num local como um hospital. Então, se eu estivesse em outro local, por exemplo, supondo que eu estivesse em um aeroporto, talvez eu encontraria uma vaga lá para engenheiro de manutenção de aeronaves. Aí a situação já muda, né? Mas será que tendo somente a minha formação básica como engenheiro mecânico, me permite também aproveitar essa oportunidade? Como é que eu poderia me preparar para aproveitar ela de uma maneira melhor, para ter mais chances de conquistar, né? Isso. Se eu quero uma oportunidade assim, eu vejo que eu preciso buscar cursos relacionados ao tema, né? Buscar mais conhecimentos para que eu tenha mais capacidade de trabalhar, né, com essa especialidade. Faz sentido, né?
Então, se eu quero aproveitar as oportunidades que surgem, eu preciso me preparar para aproveitar. E como? Se eu quiser aproveitar as oportunidades, por exemplo, de trabalho, eu preciso buscar os conhecimentos e a formação que me permitam aproveitar essas oportunidades. Para mim, a busca pelo conhecimento foi uma chave que eu aprendi com o estudo da logosofia. Porque às vezes antes parecia meio que o fato de eu primeiro ter oportunidades, né, e depois conseguir aproveitar elas, por exemplo, numa vaga de emprego, estava mais, parecia que o peso era maior para a sorte do que os aspectos que estavam dentro do meu controle. Parecia que assim, talvez se eu tiver um dia bom, acordar num dia bom, que eu estiver bem, que eu conseguir lembrar de tudo que eu aprendi e for fazer a entrevista dessa forma, ou for fazer a prova dessa forma, talvez eu consiga passar. Então, parecia que o peso estava mais fadado à sorte do que a uma capacidade minha, né? E observando dessa forma, tem uma relação direta entre as oportunidades que eu posso ter e o quanto eu me esforço, o quanto eu me preparo para conquistar os conhecimentos e buscar essas oportunidades, né? Essas possibilidades. Mas então tá, Renato. Então, oportunidade, essa reunião era para saber sobre a oportunidade de emprego, como é que eu posso aproveitar. É só isso? E nos outros aspectos da vida, né? Será que a gente também tem oportunidades? Se a gente, eu já vi ali, né? Se eu não estou desatento, o autor da filosofia ensinou que se eu estou desatento, as oportunidades passam como uma sombra, eu não percebo. Será que é só isso? É só em relação ao trabalho? O que eu preciso fazer para perceber essas oportunidades? Então, eu percebo que também com o estudo da filosofia, tem alguns elementos que colaboram para que eu enxergue oportunidades, e não só oportunidades que sejam um banner na minha frente, né? Mas oportunidades que eu tenho na minha vida. Então, elementos como a atenção, né? A boa vontade, a decisão, estar consciente, são elementos que facilitam que eu enxergue oportunidades. Enquanto indiferença, propensão ao fácil, vaidade, preguiça, são movimentos que vão me deixando cada vez mais passivo e que talvez eu passe por algumas oportunidades fora disso que eu não percebo. E em que outros aspectos da minha vida eu tenho oportunidades? Será que na convivência com os amigos, com a família, eu não tenho diversas oportunidades de atuar de forma diferente? Ou enquanto eu estou fazendo uma tarefa em casa, no trabalho, enquanto eu estou fazendo um trabalho, né? Estou no trabalho executando algum serviço, ou enquanto eu estou trabalhando no computador, ou escrevendo alguma coisa. Será que ali não surgem algumas oportunidades? Eu percebo que eu tenho uma oportunidade que, para mim, se apresenta a todos os momentos, que é de fazer as coisas com gosto, fazer as coisas com calma, ter paciência, fazer as coisas com alegria, né? E na maioria das vezes eu perco essas oportunidades, né? Por exemplo, eu recordo agora de momentos que eu estava no trabalho, estava trabalhando com a ferramenta que eu uso no computador e a ferramenta travou e eu não tinha salvado. E aí, o que que vem, né? Para mim surge logo um pensamento de raiva, irritabilidade, eu querer, não sei, chacoalhar o computador para ver se ele volta a funcionar. Mas esses são todos movimentos que, se eu paro para pensar, não vão me ajudar, né? O que me ajudaria é estar mais atento, salvar as coisas, né? Tá trabalhando mais com calma. E é claro que tem coisas, por exemplo, do computador que estão fora do meu alcance. Mas eu posso me preparar para viver essas coisas que estão fora do meu alcance também, que não dependem de mim, que são, né, imprevistos. Vocês já ouviram falar sobre defesas mentais? Bom, as defesas mentais, eles são pensamentos que eu já posso deixar preparado na minha mente para que hajam nesses momentos que eu sei que eu vou enfrentar alguma dificuldade. São pensamentos que estão ali e que eu já sei, por exemplo, se algum dia no trabalho eu chegar e o computador travar, eu sei que eu vou ficar daquela forma. Então, o que que eu posso fazer para nesse momento, qual que é a situação ideal?
é eu pegar, eu acabei de fazer, eu tenho aquilo que eu acabei de fazer está fresco na minha mente, eu pegar e começar a fazer de novo. Então, se eu deixar um pensamento de paciência, né, já deixar esse movimento, né, na minha mente, se eu me encontrar nessa situação, talvez eu fique um pouco irritado, mas vai ser muito mais fácil, né, de contornar. E eu lembro de um dia que eu estava saindo de uma fundação, de uma reunião, uma fundação logosófica, e eu resolvi colocar alguns pensamentos, né, algumas defesas na minha mente, e me propus a ir com bastante atenção no caminho para casa. Então, dirigindo, se eu encontrasse algum pedestre esperando na faixa, deixar passar, ir com calma e tranquilidade, não precisar ficar acelerando e freando, né? Não ir devagar, né? Mas ir com calma, ir tranquilo, ir com paciência e com alegria, aproveitar o caminho. E o caminho da fundação até minha casa dá 15 minutos de carro, mais ou menos. Então, para mim, não seria uma tarefa difícil, ia ser bem tranquilo, né? E como é que vocês acham que foi? No início deu tudo certo, assim, eu saí, logo que eu saí tem um trecho que tem bastante movimento de pessoas, então eu parei 2 vezes nas faixas, que eu vi pessoal esperando, vim tranquilo, tudo certo, tudo bem. Aí, chegou numa parte onde tem uma reta bem grande, até o limite de velocidade 80 por hora, e eu estava no meio dessa reta, né, bem no limite de velocidade, e no final dessa reta tinha uma sinaleira. E quando eu estava na metade dessa reta, né, a sinaleira estava verde, com as 2 bolinhas embaixo, a bolinha de cima começou a descer. E quando eu vi que desceu a primeira vez, na hora, já calculei, falei, não, dá tempo de passar, então eu vou acelerar um pouquinho para dar tempo de passar. Daí eu fui, acelerei, foi baixando, 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 e eu passei, assim, no amarelo, quase virando para o vermelho. E logo que eu passei, assim, retomou a atenção, e eu pensei, poxa, ali, ó, perdi a oportunidade de agir com a paciência que eu tinha me proposto. Eu fiquei muito surpreso, porque realmente parecia ser algo fácil, né? Aquele período de tempo, só no caminho, ficar atento. E aí, quantas experiências assim a gente vive durante o dia, né? No trânsito, na convivência com alguém, às vezes a gente entra em alguma discussão com alguém e que depois que passa, parece que logo depois que passa, pensa, poxa, não deveria ter falado isso, não deveria ter feito isso. Perdi a oportunidade de agir da forma como eu queria, porque ali no movimento tinha um pensamento que estava dominando, né? Então, nessa experiência, né, eu percebi justamente isso. O pensamento de impaciência tinha um pensamento de impaciência que estava impondo a vontade sobre a minha, né, que era agir com impaciência. E eu percebo que a todo momento eu tenho sempre a oportunidade de agir de 2 formas. Uma é de agir da forma como eu quero, ou da forma como eu me propus. Às vezes eu não me propus, mas eu sempre tenho uma forma que eu quero agir, né? E a outra é agir atendendo à vontade dos pensamentos que estão na minha mente naquele momento, né? A logosofia me ensina que os pensamentos, eles são entidades autônomas e que se eu não estou atento a eles, normalmente eles agem de maneira alheia à minha vontade. Eles impõem a vontade deles sobre a mim. Então, eu venho entendendo que, caso eu me coloque de forma passiva perante a minha vida, perante essas oportunidades, são os pensamentos que tiverem na minha mente que vão guiar minhas ações. E, a partir daí, eu percebo que realmente fica para o acaso, fica para a sorte as oportunidades que eu vou viver, né? Eu vou mostrar mais um trechinho aqui. O autor da Logosofia ensina o seguinte. Olha só. Quando o homem se abandona nos braços do acaso, é lógico que toda oportunidade que venha que aproveite, rara, por certo, obedeça ao mesmo fator, o acaso. Mas quando se propõe a escalar na vida, desenvolvendo a trajetória de uma especialidade profissional, ou quando se esforça para melhorar internamente, educando-se no exercício de uma cultura superior e aperfeiçoa no empenho franco e constante as prerrogativas de sua inteligência, sem dúvida aproveitará muitas oportunidades por constituir-se ele mesmo de fato em agente direto dela. As oportunidades,
deixam então de ser tais para se converterem no resultado lógico do esforço realizado. Olha que interessante. Aí ele exemplifica, né? O autor da filosofia traz assim: é o caso, entre outros, dos estudantes universitários, do estudante universitário que tem a oportunidade de se formar e exercer a profissão e que depois, aperfeiçoando-se, tem uma oportunidade a mais de ser levado à cátedra e em seguida ser convidado por outros países para proferir conferências, elucidar os temas de sua competência, etc. É o caso também dos que, tendo dedicado a uma arte, ciência, uma profissão, nela triunfam por haverem aproveitado os resultados dessa dedicação, no qual vão implícitas a observação e a experiência, e que os demais consideram como oportunidades que lhes surgiram. Interessante, né? Nesse trecho, para mim, assim como na maioria dos trechos de filosofia que eu entro em contato, há grandes chaves, né? E nesse trecho é uma grande chave que vem me permitindo observar a vida como uma grande oportunidade para que eu seja o agente diretor da minha conduta. Como assim? Para ser justamente o oposto que eu falei anteriormente, ou o oposto do que eu vivi naquela experiência do semáforo, né? Se eu deixar de ter atenção na minha mente, eu vou ter que sempre depender da boa vontade dos pensamentos. Então, se algum dia, por exemplo, eu acordar cansado, irritado, impaciente, a sensação que eu tinha é que eu ia ter que, beleza, hoje vai ser um dia ruim, eu vou ter que esperar terminar esse dia, dormir e torcer para que no dia seguinte eu não acorde dessa forma. Mas agora, com esses conhecimentos, eu vejo que eu posso me colocar como agente ativo frente à minha vida, no meu futuro. Eu sei que os pensamentos estão na minha mente. Então, eu posso, com o meu esforço, modificar, né? Eu posso, com o meu esforço, colocar defesas. E quais são as oportunidades que surgem com isso, com viver a vida dessa forma, né? Retomando também as perguntas anteriores, né? Em que outros aspectos da minha vida eu posso aplicar esses conhecimentos? Se eu me coloco como agente ativo e me propicio essas oportunidades. Já falei, né, sobre a convivência na família. Eu posso ter a oportunidade de ser um filho melhor, né? Um bom filho, um bom irmão, um bom tio, um bom namorado, um bom amigo, cultivar as minhas amizades, né? Melhorar elas. E conhecendo cada vez mais isso, também fui fazendo um movimento de pensar nas oportunidades que eu vou ter futuramente, né? Futuramente eu vou ser marido, vou começar a constituir uma família, vou ser pai. E aí? Como é que eu quero viver essas oportunidades? Quando eu tiver a oportunidade de ser pai, que conhecimentos que eu quero ter para isso? Que conhecimentos que eu quero dar para os meus filhos? Quais são as oportunidades? Quais são as oportunidades de vivências que eu vou ter estando nessa situação? Então, eu venho entendendo que buscar esses conhecimentos vem me permitindo viver muitos outros momentos, muitas outras vivências, que se eu não buscasse, se eu não tivesse atento, iam passar para mim, iam passar como uma sombra, eu não ia poder aproveitar. Então, essa é uma das grandes oportunidades que eu vejo que o estudo desses conceitos vem me trazendo. Está aí, pois, no próprio homem preparar o campo das atividades para que as oportunidades surjam das possibilidades que ele mesmo criou. Elas se manifestam, não há dúvida nem alguma, quando chega o tempo de colher o fruto do seu esforço. Bom, gostaria de deixar essa reflexão, né? Porque eu venho aprendendo sobre isso, né? Que estudar sobre a minha vida, né? Buscar conceitos, buscar conhecimentos que são conceitos que eu acabei não encontrando na época da faculdade, não encontrei na época do colégio, né? Esses conceitos, por exemplo, de oportunidade, são conceitos que são grandes aliados para que eu me proporcione essas felizes oportunidades e em todos os aspectos da minha vida. Então, eu gostaria de agradecer muito a atenção de todos, né, em nome da Fundação Logosófica de Florianópolis. E, de novo, caso seja de seu interesse entender, conhecer um pouco mais sobre essa ciência, o que a gente estuda aqui, como a gente estuda,
a gente tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo para fazer a inscrição num curso gratuito de logosofia, assim como um link para o site interno, um link para as nossas redes sociais. E fiquem à vontade. Agradeço novamente a atenção e uma boa noite a todos.